Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Marina Camargo, eu sou advogada aqui em Ribeirão Preto. Este vídeo ele é bem especial, a convite da minha amiga advogada Letícia Duarte Hernandes e a Liga Social da UNAERP. Eu venho aqui falar com vocês de algo bem pessoal, fatos, casos que aconteceram comigo relacionados a racismo e feminismo negro. Bom, eu acredito que a grande maioria, se não todas as pessoas negras brasileiras já sentem o racismo logo na infância. Eu nasci numa família de classe média baixa. Essa não era a situação econômica dos meus pais quando eles eram crianças, mas com o tempo isso foi melhorando. Meu núcleo familiar, que me acompanhou, que me acompanha, né, é composto pela minha avó, meus pais e minhas duas irmãs mais velhas. Eu tenho 26 anos, eu sou a caçula, e nós três sempre estudamos em escola particular. Nessa escola, eu tenho muitas lembranças boas, não é algo que eu fiquei traumatizada, mas eu tenho certeza que foi por conta da minha família. Eu tenho uma família que sempre soube explicar o que estava acontecendo, sempre soube mostrar, olha, é por conta da sua cor, ele não gosta, ou ele, ela, não gosta de você, mas você não tem que gostar dela, e você conta direto para mim, né? Seja para minha mãe, para meu pai, para minha avó. E além disso, eles souberam tratar comigo sobre essas questões de discriminação. Então, contando alguns casos que aconteceram para vocês, eu lembro que eu sempre fui uma criança bem tranquila, bem discreta, silenciosa, inclusive. Então eu nunca dei trabalho, assim, né, para as tias, para as professoras. Então teve um dia que eu estava sempre com uma das minhas duas melhores amigas ali da época, e em um momento eu fui entrar na casinha de bonecas. A gente estava juntos e as menininhas entravam na casinha de bonecas, os meninos iam para outro espaço. Hoje eu acredito que, né, casinha de boneca, ambos têm que entrar ali, né, porque aquele menino vai ser pai um dia, assim como aquela mãe vai ser mãe um dia, se eles quiserem. Mas, voltando, aí eu fui entrar com a minha amiga ali, e uma menina que sempre me perseguia, e ela era branca, tinha o cabelo preto, cacheadinho, ela não deixou eu entrar. Ela falou, não, aqui você não entra. Ela parou na porta. Aí eu falei assim, por que eu não posso entrar? Ah, porque não quero, não gosto de você, não quero que você entre. E ela era bem maior que eu, ela era mais gordinha, mais forte. E aquela violência gratuita, né, eu nunca fui muito violenta, nunca fui agressiva, então eu não sabia respondê-la, né, na mesma altura. E, na verdade, isso até que foi vantajoso para mim no futuro, né? Porque talvez aquilo poderia ter virado uma agressão física, né? Nunca se sabe. E assim como eu queria entrar num outro espaço também, onde essa menina estivesse, eu não poderia estar. Ela sempre me proibia de estar ali. E eu não causava nenhum incômodo. Pelo menos era o que me passava pela cabeça, o que as próprias professoras relatavam. Num outro momento foi bem marcante. Uma menina que era considerada ali até pelos meninos uma menina mais temida, porque ela era mais forte também. E ela tinha mania de apertar os meninos e levantar. Apertava e levantava, apertava e levantava. Até que ela fez isso em mim. Eu ali, magrinha de tudo, pequenininha, por que ela queria me apertar daquele jeito? Aí, a única menina que ela queria fazer isso, né? E ela era branca, loira e forte, então ninguém mexia com ela, até que ela me apertou, me levantou muito forte, me apertou meu estômago e eu falava, me solta, me solta, me solta. E ela não soltava. E meu estômago apertando, eu magrinha naquele sufoco. E foi muito rápido, né? As crianças também, o que eu ia fazer com aquela menina forte ali? Aí foi a primeira vez que eu reagi. Eu reagi com a mesma violência que ela. E a única coisa que eu tinha disponível ali de defesa, porque a minha voz não foi o suficiente para ela,
Então, eu reagi de forma violenta e agressiva, mas com autodefesa, né? As minhas mãos estavam ali disponíveis, então eu puxei o cabelo dela, saí com o cabelo assim na minha mão. Quando eu vi aquele cabelo nas minhas mãos, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? E nisso ela não estava soltando, eu arranhei o rosto dela, né? E ela ficou com o arranhado vermelho aqui, aí ela soltou. Nem sei se saiu sangue ou não. Só sei que quando ela soltou, ela, o que você fez? E eu também, eu sem reagir, né? Eu também não sabia o que eu tinha feito, né? No sentido de, nunca fiz isso com alguém na escolinha, né? E aí chegou a professora, conversou com a gente, não lembro muito bem dessa parte, mas essa menina nunca mais me incomodou. Um terceiro caso que aconteceu, eu estava mais ou menos na quarta série, terceira, quarta série, e eu estava subindo as escadas e uma menina branca, bem gordinha, estava descendo. E engraçado que essas três pessoas que mais me perseguiam, agora que eu tô pensando aqui com vocês, essas três pessoas que me perseguiam são pessoas pertencentes a grupos oprimidos, né? Então, além de serem meninas, eram gordas e poderiam me enxergar ali como também pertencente a um grupo de oprimidos, né? Mas para uma criança enxergar isso é muito difícil. A criança é reflexo dos pais, é reflexo dos seus responsáveis, né? Então, para ela tudo é muito complexo imaginar isso, mas talvez seria até uma forma de reagir, né? De externar esse preconceito que elas recebiam executando o preconceito. E no terceiro caso, né, voltando, essa menina estava descendo as escadas, eu estava subindo, e ela me parou e falou, Marina, você tem cor de carvão. Aí eu pensei assim, eu falei, mas carvão não tem minha cor e ele suja, né? Não gostei, não sabia que aquilo era racismo, mas eu falei, não gostei disso. Aí eu falei, você parece o Saci. Eu não gostei menos ainda, porque ele era um menino, ficava sem camisa, no meio da floresta, rodando, fazendo estripulia. Também não gostei daquilo. Não falei nada, falei, tá. E ela saiu, né? E essa era uma menina também que a gente não... que ela nem olhava pra mim. E um quarto momento, um quarto acontecimento, nessa escola tinham 3 meninos, irmãos, e nós 3 meninas irmãs. Eles eram loiros e nós negras, e tanto eles quanto nós chamávamos muita atenção, né? Por conta disso. E, acredito que não coincidentemente, cada um perseguia uma, exceto o mais velho, que a minha irmã mais velha, eles eram mais... eles não tinham relação. Agora, o do meio maltratava a minha irmã do meio e o mais novo me maltratava. Só abrindo um parêntese contando o relato da minha irmã, ela sempre foi mais retinta, ela é mais retinta, mais escura que eu e mais gorda. Então, ali na época, aquele menininho sempre ia atrás dela e cutucava, mexia, beliscava, não sei ao certo, mas encostava nela e saía correndo. Sabendo que ela não gostava, ela ficava brava, não tinha intimidade alguma com aquele menino. E até que um dia ele beliscou ela muito forte e ela foi atrás dele. Ele saiu correndo e ela em marcha, né, firme ali naquele passo forte. E eu atrás dela, Mariana, onde você vai? Onde você vai? E ela não falava nada, só andava muito forte. Até que ele entrou no banheiro masculino e para as crianças, a gente pisar no banheiro masculino, aquilo já era, né? Não pode. Então ele entrou, fez assim para ela, como se ela não fosse entrar, né? Ela nem ligou, ela entrou e ela torceu o dedo do meio dele. Eu acredito que tenha quebrado, porque foi muito forte, minha irmã até hoje é bem forte. E ela virou, ele, ai meu dedo, ela falou assim, você nunca mais vai fazer isso comigo. E soltou e saiu, né? E a diretora da escola, ela chegou a chamar as 2 mães das crianças, os pais, mas disponíveis ali estavam as mães,
e conversar. Essa diretora conversou com a minha mãe e falou assim: olha, Cidinha, você não precisa se preocupar com a educação com as suas filhas, não se preocupe com elas quanto a isso, porque não é culpa delas, né? A diretora ali não disse que era racismo. Eu acredito que por conta da época as pessoas tinham medo de falar que era, né? E até pelo nosso histórico mito da democracia racial, nós somos miscigenados, aqui todo mundo é misturado, não tem racismo. Então falar que aquilo foi racista seria uma coisa turbulenta. Então ela falava isso para minha mãe. Um outro acontecimento foi bem marcante também. Uma professora na quarta, terceira série também, uma professora geral ali, né? Ela foi fazer uma prova oral ali de surpresa e falou assim: olha, pessoal, prova oral, todo mundo saindo da carteira aqui, que eu vou fazer uma chamada da tabela. Então ela fazia perguntas: olha, quanto que é para todo mundo? 5 vezes 5, fulano acertou? 10. 2 vezes 2, 10 vezes 10, números que a gente grava mais, né? Para mim ela perguntou: quanto que é 7 vezes 8? Na hora eu não sabia, eu fiquei extremamente nervosa, uma vontade de chorar enorme, não sei se eu chorei ou não, né? Provavelmente, mas eu lembro do meu sentimento, da minha sensação. Aquele desespero: Marina, você não sabe? Aí ela falou assim: então, fulano, aí chamou um menino que mais sabia sobre matemática. Fulano, vai lá na lousa mostrar pra Marina quanto que é 7 vezes 8 para ela não esquecer mais. Ele foi lá e, na maior humilhação, né, eu senti uma humilhação muito grande, porque todos os alunos estavam olhando aquele acontecimento e ela falando em cima de mim. Ele colocou lá 7, colocou o resultado. Viu, Marina? Ele sabe. Você tem que saber também. E essa mesma professora, depois minha mãe me contou isso, eu já estava um pouquinho mais velha, ela falou: filha, teve um dia que você voltou da escola super calada, nervosa, e eu fui ali mexer na sua mochila, e você não queria que eu pegasse o seu caderno, né? Quando eu falei: filha, deixa eu ver seu caderno, você começou a chorar. Aí minha mãe se assustou. Quando abriu o caderno, tinham várias anotações e rabiscos grandes em vermelho, em que essa professora, ela, ao invés de me explicar com paciência, ao invés de ser professora, ela me reprimia muito, ela me humilhava. Então, qualquer atividade errada que eu fizesse, qualquer resposta errada, um ditado que a palavra estava errada, ela rabiscava de vermelho bem grande, né? E aquilo era humilhante, porque ela também falava muito alto, então todo mundo te olhava. Inclusive, um amigo que eu tenho até hoje, ele tinha recordações muito boas dessa professora. Nossa, Marina, mas ela era tão divertida, tão alto astral. Pois é, não comigo. Ela, metade dos momentos ela era alto astral ali, quando estava me incluindo no grupo, mas comigo individualmente ela era bem opressora, né? E me perseguia bastante. Essa foi alguns dos relatos da minha infância. Agora, se eu for contar das minhas irmãs, tem mais uma coleção aí. Eu sempre falo que eu só conto isso de forma tranquila, até de forma morada, né, vamos assim dizer, porque eu tive o apoio da minha família, né? Minha família soube lidar com isso, soube conversar com a gente, sempre exaltando a nossa beleza, o nosso cabelo, por mais que ali, na época, minha mãe, ela realizava procedimentos químicos para alisar o cabelo, porque também nós entendíamos que para sermos inseridas naquele espaço, né, pelo menos o cabelo, vamos ficar parecido com o deles, né? Um episódio interessante que aconteceu também, minha avó é costureira, Maria José, a Marinha, e ela confeccionava nossas roupas, sempre fez muita roupa para nós, inclusive os uniformes. Então ela fazia um uniforme e mandava silcar. E um uniforme em específico, a escola sempre atualizava ali, a cada ano, a cada 2 anos, não sei,
atualizava o uniforme e eu ficava com o uniforme mais antigo, que minha avó ainda havia silcado. Então eu lembro de muitas crianças me perguntando: Marina, mas que roupa é essa? Eu falei: ah, é o uniforme. Ai, mas eu nunca tive isso daí. Aí um outro menininho falava: ai, mas é porque ele é velho. Ela tá usando roupa velha. E eu não sabia reagir. E eu falava: ai, minha avó que fez, é o uniforme, minha avó que fez. E isso que acontecia também. Triste, né? Eu dou risada, mas não são risadas pelo fato de ser engraçado, né? Isso é bem triste. Tinha uma menina que ela tinha um cabelo muito liso e ela tinha franja e eu queria ter aquela franja, era impossível ter aquela franja, mesmo fazendo chapinha, fazendo tudo. Mas o rabo de cavalo, ela andava, ela corria e aquele cabelo balançava. E eu queria aquele cabelo que balançasse enquanto corria. E ela também fazia um movimento para balançar mais ainda, né? E aí eu falei: mãe, eu quero ter um cabelo que balança. Aí, o que minha mãe fez? Ela comprou uma trança. Ela comprou, na verdade, hoje não, né? Esses dias que ela me disse que essa trança foi feita de pano. Minha avó costureira fez uma trança ali. Não era cabelo, era pano. Então ela fez uma trança de pano, amarrou ali na xuxinha e colocou no meu cabelo e ficou aquela trança mais ou menos desse tamanho. E eu fui super feliz com aquela trança balançando na escola. E aí, no momento de intervalo, eu fui brincar, correr e aquela trança não me cai no meio do pátio. E o zelador, que era um homem negro, retinto, que tratava... Era um parente para mim, que ele gostava muito de nós três, conversava muito com a minha avó. E ele já é falecido, infelizmente, foi muito novo, só que ele foi muito importante, né, ali na minha infância, o tio Eduardo. E ele pegou a trança assim do chão e falou assim: Marina, é sua? Né? Falou baixinho assim, o jeito dele: Marina, é sua? Ele fortão grande, falando bem baixinho: é sua? Eu falei: ai, é. Com vergonha, mas querendo brincar, e eu já amarrei, bora brincar, né? Minha mãe sempre quis fazer com que nós não tivéssemos problema com autoestima, né? Então eu imagino que tenha sido muito difícil, né? Você, numa outra época, cuidar de 3 meninas, né? Porque com o menino basta cortar o cabelo e tá tudo ok, né? Com as meninas tem essa questão da vaidade, tem essa questão de gostar de um garotinho, gostar de outro e nenhum olhar pra você, né? Com menina, eu acredito que acaba sendo mais difícil, mas minha família soube lidar muito bem com isso e eu agradeço eles até hoje. Nas festas, ali na escolinha, era um momento de duplo sentimento. Eu ficava muito feliz porque eu sempre gostei de dançar, sempre gostei de música. Por outro lado, eu sabia que eu ia ter problema, que eu não ia ter parzinho, que eu ia chamar atenção por conta disso. Então, quando tinha festa junina, festa de final de ano, quando sempre fazia um menino fazendo par com um menino, eu ficava para trás. A professora falava: podem escolher seus pares. Eu já ficava parada, já sabia que, primeiro, que eu não tinha nenhuma intimidade com nenhum menino, né? Segundo, que eles não queriam me escolher. Então, eu sempre ficava sozinha. Ou a professora fazia com que eu ficasse com aquele menino que também foi excluído, ou eu dançava com a própria professora. Tanto eu e minhas irmãs, várias vezes a gente dançou com a professora. Seja nessas rodinhas de ciranda, festa junina. Em contrapartida, por mais que eu sentisse que dentro da escola, por parte de alguns alunos e algumas professoras, eu era posta de lado, posta de canto, eu não posso deixar de falar que muitas professoras e muitos alunos me incluíam bastante, né? Senão eu também, se não tivesse esse apoio familiar e de algumas pessoas dentro da escola, talvez eu não estaria conversando aqui com vocês com essa liberdade, né? De contar fatos que ocorreram na minha vida pessoal. Então, mesmo isso acontecendo na escola, minha mãe sempre falava: olha, na hora de tirar foto você fica na frente. Ai, mãe, mas eu não gosto, eu tenho vergonha. Não, você vai ficar na frente para todo mundo te ver. Então, se vocês
tiverem um dia a oportunidade, eu mostrar pra vocês fotos ali da infância, eu realmente sempre tô na frente, né? E isso foi muito importante, isso é muito importante pra autoestima. Na minha juventude, que foi o momento que eu comecei a me incomodar mais com os acontecimentos racistas, foram momentos em que, por exemplo, uma pessoa chegou e falou assim: nossa, seu cabelo é exótico. E exótico é esquisito. O significado de exótico é estranho, esquisito, diferente. Animal exótico, vegetação exótica, mas não cabelo. O cabelo de uma pessoa é diferente do seu, mas não é esquisito, é natural. Né? Então é uma terminologia que a gente não deve usar, por exemplo. Ou morena, moreninha, escurinha, né? Aquele medo de falar negra, de falar preta, não tenham esse medo. E se a pessoa não gosta de ser chamada de negra, não gosta de ser chamada de preta, e ela sendo, é porque ela ainda está ou se descobrindo ou se aceitando, né? Ela está em processo de desenvolvimento. E ok, você vai respeitar essa pessoa. Se tiver intimidade, vai conversar com essa pessoa. Mas, no geral, não tenham medo de falar negro, preto, branco, enfim. E qual Marina? A branquinha ou a moreninha? Teve um outro momento também, eu já tinha meus 16 anos e eu fazia dança de rua na época, com um grupo que eu tenho saudades até hoje. Foi um período muito gostoso ali na minha vida com eles. Nós ganhamos o primeiro lugar no Dança Ribeirão, aqui em Ribeirão Preto, que era um evento maravilhoso que nós tínhamos na cidade, agora nós não temos mais, espero que volte. E após o treino, eu fui com a minha mãe no supermercado e eu tava com uma blusa mais larga, calça bem larga, porque é uma roupa confortável para dançar. E eu entrei no supermercado, ali depois de fazer as compras com a minha mãe, eu tava no caixa, colocando os produtos dentro da sacola com a minha mãe ali, e o segurança estava me encarando muito, com a mão no rádio assim, me encarando, olhando, encarando, só tinha eu ali pra ele. Aí minha mãe virou e falou assim: filha, você tá vendo esse segurança te olhando? Eu falei: então, mãe, faz tempo. Tá olhando mesmo, né? Eu falei: tá. Eu falei: ele tá querendo achar coisa que não vai ter aqui, tá esperando o momento que eu realize algum crime aqui pra ele ser o primeiro a falar: olha, eu fui o primeiro a ver. Então eu encarei bem ele parou de me olhar. Num outro momento também, nós estávamos em Ribeirão Preto, eu estava no Rio de Janeiro, e uma cidade praiana, quente, então eu estava ali bem de boa, com chinelo, shorts, e eu entrei no supermercado. Quando eu pisei, eu já vi um incômodo, né? Muita gente olhando, aquela sensação de que chegou alguém, cheguei. E eu tava com uma roupa completamente simples, toda simples, por que eu ia chamar tanta atenção assim? Né? Eu não tava com uma roupa extravagante, toda chique para chamar tanta atenção. Então, com certeza, era por racismo e o preconceito social por conta das vestimentas. E aí eu entrei no supermercado e eu percebi que o segurança estava me perseguindo. Em cada coluna que eu passava, ele passava junto comigo. Até que teve uma coluna que eu parei, eu falei: deixa eu fazer um teste com ele. Aí eu parei ali e fingi que estava escolhendo suco. Fiquei ali com a mão, mais ou menos. Quando eu virei pro lado, ele estava lá paradão. Né? Enquanto eu estava olhando, ele estava lá parado. Ele assustou e disfarçou e voltou, né? Começou a andar. E naquele dia eu não quis encarar da mesma forma que eu encarei aqui em Ribeirão Preto, porque eu fiquei com muito receio. Infelizmente, é uma cidade que tem muita violência. E quando você está fora ali do seu território, você fica com medo de como são as pessoas, né? Como elas vão reagir àquilo. E algumas pessoas ainda acham que isso não é racismo. Mas às vezes você fez um movimento suspeito. Qual o movimento suspeito que eu fiz? Mas a roupa que você tava... mas eu não posso ficar com short e chinelo? Se eu não fosse negra e não tivesse o cabelo crespo e andasse de short e chinelo, os seguranças iam me olhar desse jeito? E façam uma pergunta colocando... O ideal é imaginar essa situação se fosse uma pessoa que não é negra. Se aconteceria daquela maneira. Não aconteceria. Um momento muito feliz da minha vida foi quando eu comecei a ver produtos de cabelo escrito crespo, cacheado e crespo. Eu falei: nossa, agora reconheceram o meu cabelo. Esse produto agora vai ser bom pro meu cabelo. E foi a partir daí, pelo menos na minha
leitura, no que eu vivenciei, foi mais ou menos há uns 3 anos atrás, 3, 4, que um produto foi começando a fazer para cabelo crespo e o outro foi pegando, porque nós somos pessoas, nós temos cabelos e nós consumimos, nós fazemos a economia girar, né? Somos 55% da população, um pouquinho mais de 55%. Como é que a gente não causa um impacto na economia do país? Causamos. Recentemente eu vi uma linha também colocando menininhas negras ali na embalagem, com vários cabelos diferentes. Isso é muito importante. Se eu tivesse essa representatividade visual na infância, as sensações que eu teria seriam outras, inclusive dos aluninhos ali brancos. Na escola eu não gostava da aula de história, porque sempre quando falava sobre os negros, era sobre a escravidão. E a escravidão trazia para mim, naquele momento, sempre uma sensação de sofrimento, de passividade, né? Então aquilo para mim era ruim. Eu reconhecia aqueles escravizados como parentes, e eles são meus ancestrais. Então, para mim era muito ruim. Só que hoje, inclusive nas minhas palestras, eu sempre dou ênfase nisso. Existiram muitas revoltas. Na verdade, desde quando os africanos foram tirados de forma forçada para cá pelos portugueses, sempre existiu revolta dentro dos navios, né? O navio Amistad é um deles, inclusive, onde os negros se rebelaram, mataram ali os portugueses dentro do navio, conquistaram aquele navio e voltaram para a terra africana. E lá na África eles foram reis, foram rainhas, foram trabalhadores e perderam tudo, perderam seus postos, seu linguajar, sua religiosidade. Então são pessoas muito resistentes. Existem inúmeras lutas, nós temos a Conjuração Baiana, a Guerra dos Bentivis, a Greve dos Jangadeiros, que fez com que a escravidão fosse abolida pela primeira vez dentro do Brasil, que foi o estado do Ceará, em 1884. O Ceará, ele foi o primeiro estado a abolir a escravidão no Brasil, né? Algumas pessoas acreditam que foi em 88 que tudo aconteceu, mas não. O Ceará já havia 4 anos antes abolido a escravidão por conta da Greve dos Jangadeiros. Então imagina se essa greve tivesse sido considerada, tivesse sido contada, né, para nós, né? Eu não teria aquela vergonha de ouvir as aulas de história. E o que acontece muito com as meninas é o famoso posso ajudar. Você trabalha aqui? Né? Então você está ali. Foi em 3 momentos da minha vida que eu estava escolhendo o produto e a moça me cutucou. Você trabalha aqui? Não. Quem trabalha aqui está com uma camiseta, posso ajudar. Ah, tá, me desculpe. Não, tudo bem. Você trabalha aqui? Você trabalha aqui? O problema não é trabalhar ali. O problema é você não ser considerada uma consumidora e ser discriminada porque você é uma pessoa negra e está ali para servir aqueles consumidores. Independente ali da sua roupa, você continua com a sua pele negra. Foi no início da faculdade de Direito, eu fiz Direito na UNAERP, no meu primeiro ano que eu comecei a ter interesse pelas questões sociais, socio-raciais. Então foi aí que eu comecei a participar do Movimento Negro de Ribeirão Preto, né, que é subdividido em vários coletivos. Eu comecei a participar de palestras, rodas, eventos, e foi nesses eventos que eu comecei a me identificar cada vez mais. Faltava eu me engajar mais. E dentro desses coletivos, movimentos sociais aqui de Ribeirão Preto, que eu comecei a fortalecer cada vez mais essa minha negritude e exaltar as raízes afro-brasileiras. Lá na universidade, eu não sofri nenhum racismo direto, né? Mas nós sempre sentimos o racismo velado, que é um problema muito forte no país. As pessoas falam, existe racismo, existem muitos racistas, mas eu não sou. Todo mundo fala que não é. Poxa, então quem que é, né? Quem são essas pessoas que falamos que são? O racismo, ele não é só aquela ofensa direta para a pessoa. Ele também pode ser no olhar,
pode ser naquela contratação da empresa entre uma pessoa e outra com um currículo igual ou até com um currículo melhor. Você não escolhe aquela pessoa porque não se encaixa no seu padrão. Isso também é racismo. Ali na universidade eu não senti nada direto, nenhuma ofensa direta, mas a gente sempre percebe olhares e a maneira com que vai conversar em relação... Foi mais de aluno para aluno, quanto aos professores. Eles sempre foram excelentes assim comigo, isso não posso reclamar de maneira alguma. Eu fui muito feliz lá na ERP. Tô puxando o saco porque realmente foi um momento muito importante para minha vida e transformador, porque logo no meu primeiro ano eu fui indicada como representante de sala. Ninguém queria ser, né? Primeiro ano a gente está bem assustado, uma sala que tinha 70 alunos de várias idades. Isso era um motivo de orgulho também, pessoas com 60, 50 anos lá fazendo direito. Então eu montei um grupo no Facebook para unir os novatos, né, os bichos. Até que um aluno chegou para mim e falou: Marina, por que você não vira representante de sala? Você vai ter que ser representante. Eu falei: não, mas não tenho perfil, tem que fazer um monte de coisa. Não, mas você criou um grupo do WhatsApp, você quer unir a gente, vai ter que ser você. Pessoal, a Marina vai ser representante de sala. Alguém quer ser também? Alguém tem algum problema? Não, ninguém falou nada, então eu fui representante de sala. Passei por vários apuros ali, porque eu sempre falei um pouco mais baixo, mas mesmo se eu falasse alto, eu não acredito que você deva chamar a atenção das pessoas gritando. As pessoas precisam te respeitar, né? Pela sua presença, porque você está ali para passar um recado para elas. Não precisa chamar a atenção delas para algo que vai ser benéfico para elas. Então eu ficava ali em momentos em que a sala gritando e eu não conseguia fazer silêncio, aí um gritava com o outro, aquela coisa, né? Então eu passei por alguns perrengues nessa questão por falta de respeito. No segundo ano eu fui também, no terceiro eu não fui, e aí às vezes tem essa mudança de sala. E no terceiro ano, o coordenador do nosso curso falou: nós temos a atlética, mas nós temos um centro acadêmico aqui no direito também. E ele está desativado. Por que vocês não reativam esse centro acadêmico? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Até que, junto com alguns alunos, a gente conseguiu montar uma chapa, só que a gente não conseguia avançar. Até que eu pensei: eu vou montar minha própria chapa. Eu me candidatei como presidenta e trouxe 2 amigos e conhecidos que viraram amigos depois, com certeza. E ali nós conseguimos montar, fomos eleitos, né? Concorremos com uma outra chapa, mas nós somos eleitos porque a gente também mostrou muito empenho, fizemos nossas propagandas ali com o nosso próprio dinheiro, imprimindo folheto e tudo mais. Realizamos um evento antes de sermos eleitos, isso ajudou bastante também. Fizemos uma roda viva com a juíza aqui de Ribeirão Preto. Quando nós ganhamos foi uma alegria. Nós ali, eu e mais 12 alunos de diferentes turnos, de manhã e noite, nós conseguimos reativar aquele centro acadêmico que estava parado há 20 anos. E pelo menos a cada 15 dias tinha algum evento, né? A gente não conseguia se reunir muito fisicamente, mas nós estávamos sempre ativos, sempre pensando em coisas diversificadas. Então nós tivemos muita roda de conversa, tivemos o primeiro sarau, que trouxemos cantores, dançarinas, e foi um negócio muito bacana, porque eu mesma cantei ali com a minha amiga, né? Para se divertir, né? Para nos divertirmos. Também tivemos a apresentação artística, a exposição de painéis, de obras de arte, inclusive. E um dos eventos mais marcantes para mim foi no mês da Consciência Negra, em novembro. Nós realizamos a primeira semana da Consciência Negra no Direito, em homenagem a Luiz Gama. Foram 5 dias de eventos diurnos e noturnos. Então, de manhã nós tínhamos 2 palestrantes e um artista, de noite 2 palestrantes e um artista. E esse artista era único ou trazia seu grupo. Então, foram momentos muito marcantes ali, acredito que para muita gente, porque nós fomos ali no pátio realmente da UNAERP e ali passavam vários alunos de várias
faculdades, vários cursos. E até hoje eu tenho contato com esses artistas, esses estudantes que foram nesses dias e foi maravilhoso. Foi algo completamente construtivo, produtivo, positivo ali também, né? Para um ambiente majoritariamente branco, majoritariamente classe média alta para cima, esses eventos foram muito importantes para dar oportunidade, para dar visibilidade, para mostrar a cultura afro-brasileira, que é a cultura, que é o povo que construiu o país. Então, se a gente não entende, não sabe, não conhece a cultura afro-brasileira, a gente não conhece o país. Então, nós queremos mostrar um pouquinho de nós nesse evento. E após a faculdade, eu me formei, passei na OAB no ano seguinte. Hoje sou advogada, fico muito feliz com a minha profissão, sou jovem advogada. É algo que eu gosto muito, né? Que eu luto para cada vez mais me aperfeiçoar. Eu faço pós-graduação na ESA aqui de Ribeirão Preto, pós-graduação em Direito Penal, Processual Penal, Criminologia e Tribunal do Júri. Faço também o curso de Práticas Restaurativas da Justiça Brasileira, assim como alguns cursos à parte que eu também faço. Então, estou sempre buscando me aperfeiçoar. Eu tenho minha página no Instagram, no Facebook e no YouTube. E essas minhas páginas, eu gosto muito delas, eu realmente me dedico ali para mostrar conteúdo para as pessoas, né? Antigamente nós tínhamos uma ideia de endeusar as pessoas da área jurídica, os próprios operadores do direito faziam essa separação, né? Até na utilização de um vocabulário muito rebuscado, justamente para separar das pessoas comuns da sociedade. E é algo que eu não quero, né? Nunca fiz isso na minha vida, não é agora que eu vou fazer. Então, ali no meu Instagram, @marinacamargoadvogada, eu sempre coloco conteúdos que eu acredito que seja de interesse da população ou que sejam interessantes, né, que eu considero interessante. Além do meu trabalho, eu tenho essas páginas que eu também considero um trabalho. Então, fiquem à vontade para ir lá, me curtir, comentar, compartilhar, né, eu gosto bastante disso. Atualmente, eu realizo palestras sobre racismo e feminismo negro. Como nós estamos em situação de pandemia, eu estou fazendo isso em forma remota, né? Já realizei algumas palestras, aulas para universidades, escolas técnicas e a última é uma escola de 3º ano. E isso também está sendo muito bom para mim, está sendo algo que me desenvolve cada vez mais e eu fico muito feliz de compartilhar esse conhecimento que eu também vou adquirindo com o tempo. Eu tenho muitos relatos da minha mãe, da minha avó, do meu pai, então toda a família negra tem relatos de racismo, é impossível não ter. E se não tem é porque ou não identificou ou gostaria de apagar aquilo. Mas isso não deve ser feito. Realmente as famílias que são negras ou interraciais, elas devem falar sobre racismo nas conversas em família, porque se não acontecer, é porque vai acontecer, infelizmente, né? Eu sempre friso que é muito importante nós nomearmos aquele problema social, nós nomearmos características físicas das pessoas. Um dia me perguntaram, né? Mas Marina, por que falar um jovem negro, uma mulher negra? Por que só não falar uma mulher, um jovem? Por que falar uma menina gorda, um menino gordo? Por quê? Porque são pessoas pertencentes a grupos sociais que são oprimidos. Na hora de praticar aquele ato discriminatório, aquele racismo, aquela gordofobia, aquela LGBTfobia, as pessoas sabem muito bem para quem ela está direcionando aquela ofensa. É para a pessoa negra, é para a pessoa gorda, é para a pessoa transexual, lésbica, gay. Então precisa nomear. Não foi simplesmente pelo fato de estou nervoso, vou bater em alguém. Estou nervoso, hoje quero ofender alguém. Primeira pessoa que passar, eu vou ofender. Não, né? Então essas características precisam ser destacadas, né?
Os problemas sociais precisam ser nomeados, porque como a gente vai tratar de racismo se a gente não falar que é racismo? Como a gente vai tratar LGBTfobia se nós não falarmos LGBT? Bom, e para finalizar, mesmo tendo acontecido esses fatos racistas comigo, com a minha família, com a grande maioria da população negra no país, se não todos, diariamente, mesmo assim eu tenho um ponto de esperança. Eu acredito que não basta as leis, né? Nós temos um aparato legal por trás disso, porém elas são insuficientes. Nós temos inclusive, por exemplo, que eu sempre falo, nessas minhas aulas que eu dou nas redes de ensino, né? Nós temos uma lei que obriga as redes de ensino a aplicarem, a elaborarem, a trabalharem, a estudarem a história e cultura afro-brasileira e indígena. Mas você está vendo isso na sua escola, na sua universidade? Você está vendo? E de que forma você está vendo? Né? É um simples slide? É um simples comentário? É um dia só? Essa lei é uma das que não está sendo aplicada, fiscalizada. Né? E tudo isso vem de um interesse de uma sociedade. Então não basta estar ali na teoria, no texto, no papel, e nós não executarmos isso, e nós não estimularmos o cumprimento dessa lei. O racismo não é algo criado pelas pessoas negras. Foram pessoas brancas que criaram aqui no Brasil. Então, nada mais justo do que essas pessoas se responsabilizarem por isso e se unirem à luta antirracista. Agora, quem está satisfeito com a discriminação racial, com a discriminação social no país, é porque, de alguma forma, está tendo uma vantagem com isso. São pessoas que não querem, que têm medo de perder os seus privilégios. O movimento antirracista não é apenas das pessoas negras, e nós precisamos dos não negros nesse movimento. Espero que vocês tenham gostado, de certa forma, né, desse vídeo, desses meus relatos pessoais. Espero que eles sirvam como incentivo nessa luta antirracista. Então, o que aconteceu comigo pode ter acontecido 3 vezes mais com outra menina negra, né? Então, se nós queremos uma sociedade com menos discriminação, com menos racismo, com menos fobias por aí, a gente tem que lutar para isso. A gente tem que educar nossos filhos de outra maneira. A gente tem que se reeducar também, não é porque somos adultos ou idosos que não há tempo para mudar algumas coisinhas, né? Inclusive vocabulários. Então, espero que meu depoimento sirva de inspiração de alguma maneira. E fico aqui à disposição. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, assim como eu falei, tem o Instagram, @marinacamargoadvogada, meu Facebook, meu YouTube, meu WhatsApp profissional também, tá bom? E agradeço mais uma vez a Letícia e a Carol em nome da Liga Social da UNAERP. Muito obrigada a todos, um beijão.